Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso sobre Planejamento Estratégico na Administração Pública. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco e nós vamos falar nesse curso uma abordagem bem simples de como se fazer um planejamento estratégico para uma organização pública, seja ela da administração direta, indireta, seja ela uma organização federal, estadual ou até mesmo municipal. Tá ok? Meu nome é Márcio Ladeira, eu sou professor titular aqui na UFLA e vou falar um pouquinho mais do curso e me apresentar também para vocês, logo depois da gente conhecer aqui a trilha do conhecimento do nosso curso. Tá ok? Então, os tópicos que nós vamos abordar, ou o caminho que nós vamos percorrer ao longo do curso, são esses daqui. Em primeiro ponto, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o meu histórico, para vocês entenderem o porquê de se gravar esse curso e qual o meu propósito em relação a isso. Depois nós vamos abordar um pouco sobre o curso propriamente dito, como vai ser a dinâmica, como que ele vai funcionar. E aí começamos os primeiros módulos, os primeiros conteúdos. O primeiro módulo é sobre introdução, ele já vai ser na sequência desse vídeo aqui. Nós vamos começar a falar sobre o planejamento estratégico, por que fazer, e vamos dar o primeiro passo numa primeira ferramenta que é fazer uma cadeia de valor. Ok? Esse é um módulo totalmente teórico. Depois disso, continuando a nossa trilha do conhecimento aqui, nós vamos começar a ensinar a vocês as principais ferramentas para se elaborar um planejamento estratégico. Então, as primeiras delas são as análises de cenários e de SWOT. Eu vou apresentar alguns exemplos de análise de cenário de SWOT. Na verdade, eu vou apresentar o exemplo da análise SWOT que nós fizemos para a minha organização, que é a Universidade Federal de Lavras. Eu trabalhei na elaboração do planejamento estratégico dessa instituição, tanto nos anos de 2016 a 2020, quanto nos anos de 2021 a 2025. E esse curso aqui também, ele pode ser aplicado para organizações públicas que trabalham com a educação, como universidades, institutos federais, escolas técnicas, escolas estaduais e municipais. Tá, ok? Não podemos deixar de lado a educação em hipótese alguma. E planejamento estratégico para a educação pode ser um dos motivos para alavancar a qualidade da nossa educação no Brasil. Bom, depois disso, depois de a gente fazer a análise SWOT, e aí nesse caso da análise SWOT nós teremos uma aula prática sobre a análise SWOT, onde vocês vão aprender a preencher uma planilha que estará disponível para fazer download, e aí nós vamos fechar toda uma análise SWOT, chegando até lá no posicionamento estratégico global da organização. Depois disso, no próximo módulo, nós vamos falar sobre, vamos mostrar alguns exemplos de planejamento estratégicos na administração pública. Nós vamos mostrar mapas estratégicos de diferentes organizações, quais são os seus objetivos e metas, para a gente começar a entender a dinâmica de se fazer esse planejamento estratégico. E depois desse módulo, nós vamos para o próximo módulo aqui, que é fazer um planejamento estratégico na prática. Nesse caso aqui, nós vamos ministrar um conteúdo sobre a teoria, sobre objetivos e metas, o que é um objetivo estratégico, como elaborar objetivos e metas bem feitos. Vamos falar um pouco sobre OKRs e KPIs, né? Vocês vão conhecer essas siglas, provavelmente muitos já conhecem, já ouviram falar dessas siglas, mas nós vamos abordar esse conteúdo também nesse curso. Tá ok? E seguindo a nossa trilha do conhecimento ainda, nós vamos, por último, fazer a última ferramenta, ou apresentar a última ferramenta de um planejamento estratégico que tem sido cobrado muito pelos órgãos de controle, que é a gestão de riscos,
pois muitas vezes a gente planeja, não consegue atingir um determinado objetivo, mas é fundamental que a gente justifique o porquê, muitas vezes, de não conseguiu atingir aquele objetivo. E muitas vezes eventos de riscos impedem que esses objetivos sejam alcançados. E se a gente já tiver monitorado esses eventos de risco, apontado, a gente pode tomar medidas mitigadoras, medidas preventivas, e mesmo assim não ter dado efeito e justificar isso por exemplo, órgãos de controle como o TCU, que fiscalizam o uso do recurso público. Você não alcançou o objetivo, apesar de ter gasto vários recursos orçamentários, mas algum risco, né, inerente aconteceu, surgiu determinado evento e você não conseguiu alcançar os seus objetivos. E definir, mostrar essa gestão de risco é muito importante para qualquer gestor. E, por último, nós vamos, então, fazer algumas considerações finais em relação ao curso e fazer o nosso encerramento.